Vamos lá. Então, nós vimos na outra aula que o trovadorismo é a expressão do pensamento de um povo em determinado contexto histórico. E aí nós vimos que ele se passa ali no período da Idade Média, que vai do século V, com a queda do Império Romano, que tinha ali o imperador Rômulo Augusto, né? O Império Romano cai em 476, nós temos o marco inicial da Idade Média, que se estende até o século XV com a queda de Constantinopla. Nós já tínhamos visto tudo isso. Nós vimos também que esse lugar, essa península, que hoje é o continente europeu, ela sofre com alguns problemas. Então, nós temos ali, além do declínio do Império Romano, nós temos as invasões que estavam acontecendo, né? Nós tivemos os povos mouros. Vamos lembrar que os mouros, eles invadiram a Península Ibérica e eles ficaram por lá por cerca de 800 anos. Claro que eles não impuseram nem língua e nem cultura, mas eles permaneceram nessa Península Ibérica por cerca de 800 anos. Então, a gente não pode esquecer disso. Nós tínhamos também algumas outras coisas, né? Alguns outros problemas, como o despotismo, essa tirania, né, sem oposição. Nós tínhamos a corrupção, nós tínhamos todas as invasões, as doenças, né? Então, a peste. E por isso, a Idade Média, ela tem um momento que é considerado a Idade das Trevas. Aí, claro, com o tempo, o cristianismo, já que as pessoas estavam passando por tantos problemas, elas começam a procurar essa esperança, né? Elas encontram essa esperança, essa fé no cristianismo, e o cristianismo começa a se alavancar, né? Começa a sua propagação, começa a propagação do cristianismo. Claro, baseado aí nessa ideia de vida eterna, essa esperança em que o cristianismo passava, certo? Era uma forma de conforto. Religião é conforto, né? A fé conforta, e foi o que aconteceu aqui. Bom, mas, né, com o tempo, o cristianismo, ele chega a possuir, a gente já viu, tá? Só estou retomando o assunto da aula passada. Ele chega a possuir 2/3 do continente europeu. Vamos lembrar que a gente vivia aqui no sistema feudal, onde posse territorial significava poder econômico. A igreja chega a um momento que ela já tinha 2/3, quase 2/3 das terras de toda a Europa, gente. Isso era muita coisa, ela tinha mais da metade. Ela sozinha tinha mais da metade. Então, é óbvio que se o feudalismo considera que a posse territorial é poder econômico, é óbvio que a igreja ela vai estar ali em cima na pirâmide, é a primeira coisa da pirâmide. E nós vamos ter aqui um pensamento que é teocêntrico, que é Deus como centro do mundo. Nós vamos ter também a exclusão de qualquer pensamento que não seja cristão, né? A gente não vai ter mais aquela literatura que era, por exemplo, da Grécia Antiga, né? Aquela literatura clássica. Por que a gente não vai ter essa arte clássica? Porque na arte clássica, a arte era vista como fonte de beleza formal. Nós estamos em um momento que o pensamento aqui ele é teocêntrico. Então, a arte, aqui na Idade Medieval, ela vai expressar os desígnios do espírito. E nós temos 3 momentos culturais distintos durante o período da Idade Média. O primeiro deles é a economia natural, também chamada de campesina, que é aquela arte, né, aquela cultura que gira em torno do camponês. Depois, nós temos a cavalaria, né, a cavalaria galante, que apresenta esse mundo dos palácios. É o mundo palaciano, o mundo dos cavaleiros. E depois nós temos a cultura burguesa urbana. Aqui nós já temos a influência do comércio e é quando começa a ruptura dessa estrutura feudal. Então, nós temos momentos distintos nesses períodos culturais da Idade Média. Beleza? Bem, isso aqui a gente já viu, vou passar. Então, feudalismo, onde posse territorial significava poder econômico, a gente também já viu. Nós temos essa pirâmide, né, de estatuto social, onde o clero estava aqui em cima, os nobres, que eram os cavaleiros e os senhores feudais, aqui no meio, e os servos, que eram os camponeses, né, aqui embaixo, ok? Já vimos tudo isso aqui. É com o feudalismo que a arte medieval vai florescer. Então, o feudalismo, essa configuração feudal, ela é muito importante para a arte que acontece nesse momento da Idade Média, para o trovadorismo, tá? É nesse momento que a gente vai ter uma maior manifestação
artística. Nós vimos também que o feudalismo estava acontecendo ali na Europa, né, naquele continente europeu. A gente ainda não tinha essas ideias de países, de continente, mas a gente vai utilizar esses termos por uma questão didática. Então, ele estava ali acontecendo no continente europeu. Mas nem todo lugar era igual ao outro. Então, a França, por exemplo, a França e a Itália, né, elas já estavam mais adiantadas no que dizia respeito ao feudalismo e essa arte trovadoresca do que Portugal. Ao mesmo tempo que Portugal não tinha essa instituição feudalista como a França, mas eles tinham, por exemplo, já começavam as navegações, né, as grandes expansões marítimas. E, por conta de Portugal não ter essa instituição feudal completa como na França, nós tínhamos uma outra configuração. Então, enquanto na França nós tínhamos ali aquele sistema feudal bonitinho, muito bem articulado, sobretudo no sul da França, em Portugal, os portugueses, eles expulsavam esses invasores, né, os povos mouros, sem ajuda mesmo de nenhum senhor feudal. Eles simplesmente criavam pequenas instituições democráticas, pediam ao rei a permissão para essas instituições democráticas e eles mesmos expulsavam esses mouros, né, esses povos muçulmanos. Os mouros, a gente já falou sobre isso, são esses povos muçulmanos que invadiram a Península Ibérica. No geral, assim, os povos que estavam ali em maior número eram os árabes, tá? Então, Portugal, ele é diferente, né? Ele se apresenta de maneira diferente no que se refere a esse feudalismo. Mas lá acontece também, só que numa menor escala, se comparado, por exemplo, a outros países como a França, sobretudo no sul da França, tá? Então, Portugal, ele era ali diferente. Isso ajudou, porque quando chega o momento da reconquista cristã, que ele sai de lá do norte, sobretudo do noroeste da Península Ibérica, descendo toda a península e expulsando os árabes, Portugal vai ter uma importância tão grande, né, tão forte, essa importância tão forte, que o rei Dom Afonso vai conceder a Dom Henrique um condado, o condado portucalense, que é o que vira Portugal depois. Então, Portugal teve uma influência, uma importância muito grande nesse momento da reconquista cristã, né? Dessa retomada da Península Ibérica. Então, nesse momento, nós temos várias coisas acontecendo. As guerras, nós temos a cavalaria. Em Portugal, nós temos as grandes navegações. Nós temos aqui, lembrem-se, carro do ovo passando bem agora, minha gente. Que tristeza. Ninguém merece. Nós temos também aqui nesse momento, se lembrem, né, que o latim, ele começa a declinar. Então, vamos pensar que esses reinos, né, eles queriam se tornar independentes. Portugal, por exemplo, ele queria se tornar independente. O que ele começa a fazer? A dar importância para suas línguas particulares, né, suas línguas vernáculas. Vernáculo é algo que é particular de um povo. Isso acontece também em Portugal. Então, eles querem mostrar que eles são independentes, por exemplo, eles não são o mesmo reino ali daquela região da Espanha, e aí eles falam, a gente é tão diferente que nossa língua é diferente. O que é que eles fazem? Criam as suas gramáticas. Então, nós temos as duas primeiras gramáticas de língua portuguesa, que é de João de Barros e de Fernão de Oliveira. São os dois primeiros gramáticos. Lembrando que Fernão de Oliveira, a gente já falou sobre isso na aula de língua portuguesa, quando a gente viu Constituição do Português. Fernão de Oliveira, ele era aluno de João de Barros. Então, são duas gramáticas ali, contemporâneas, certo? E aí, eles lançam essas gramáticas, cada um com a sua intervalo aí de 15 anos, mais ou menos, entre uma e outra, nesse momento da Idade Média. Eles lançam essas gramáticas e elas não têm um caráter, gente, como a nossa gramática de hoje. Não pode colocar vírgula entre sujeito e verbo. Não tinha esse caráter, tá? Até porque a gente ainda não tinha uma ortografia. Lembrem-se disso. Então, o U, por exemplo, ele era escrito com V. A gente não tinha uma ortografia. Não era uma gramática que apresentava regras. Era uma gramática de descrição. Ela descrevia a língua. Então, ela mostrava, olha só, no português, a gente fala assim, assim, assado. No latim era assim. E nessa outra língua aqui, que é o espanhol, eles falam assim. Então, eles começam a apresentar essas diferenças. É uma forma, essa gramática, ela era puramente política e ela tinha o caráter, a intenção de delimitar as fronteiras de Portugal. E aí, vou passar isso aqui, que a gente já viu a formação do latim e do português, né, das línguas românicas, na verdade. E aí, nesse momento,
está acontecendo esse turbilhão de coisas, né? Essa importância das línguas vernáculas, a cavalaria, as lutas, a expansão marítima, a reconquista da Península Ibérica, está rolando tudo isso nesse momento. Portugal ele está ali se formando. Então lembra aqui que Dom Afonso ele vai entregar a Dom Henrique o condado portucalense, e aí o condado portucalense vai, ó, subindo. Isso aqui também, gente, com a expulsão dos árabes, tá certo? E aí nós vamos ter essa formação de Portugal, até que chega aqui embaixo, né, que é onde tem Faro, que é a última cidade aí que eles vão tomar e vão ter a delimitação certinha das fronteiras de Portugal, tá? Então, esse aqui é o contexto histórico da Idade Média, tanto na Península Ibérica, no geral, quanto Portugal, sobretudo Portugal, que é o que nos interessa. O trovadorismo é a primeira manifestação artística literária que nós temos em língua portuguesa. Tá certo? Importante. Primeira manifestação literária em língua portuguesa, qual é? Trovadorismo, tá? Então, como nós já vimos, a cavalaria era, assim, um elemento muito importante para a Idade Média. Mas em Portugal, a gente não tinha aquela instituição feudal bonitinha, completinha, como a gente viu na França, sobretudo na região provençal, que é a região do sul da França. Em Portugal, nós tínhamos uma configuração diferente, né? Eles mesmos expulsavam esses mouros e Portugal, ele era muito ligado às navegações. A gente já viu isso em Lusíadas, de Camões, quando a gente estudou Lusíadas lá em Gênero Épico. Então, Portugal, ele tinha uma relação muito íntima ali com o mar, com as naus, que são os navios, né? Com essas grandes navegação, com a expansão territorial. Tudo isso, gente, todas essas características de Portugal vão influenciar nessa literatura portuguesa, tá? Nessa literatura trovadoresca portuguesa. Então, olha só, aqui tem um trechinho, eu amo esse trechinho dessa poesia de Fernando Pessoa, que ele fala assim: ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Se referindo ao quê? As pessoas, né, que ficavam em Portugal, os portugueses que choravam pelas outras pessoas que saíam nessas navegações marítimas. Gente, Portugal tem uma localização geográfica. Deixa eu voltar aqui. Portugal tem uma localização geográfica que é privilegiada. Ó, tá vendo aqui? Todo o restante aqui do ladinho é mar. E aqui a gente tem a Espanha, né? Aqui do ladinho Espanha. Aqui em cima a gente tem o noroeste da península, que corresponde à Galícia. Aqui perto a gente tem o País Basco. Toda essa região aqui é muito montanhosa, então foi de difícil acesso para os árabes. Eles não conseguiram invadir essa região. É por isso que a retomada cristã, ela começa daqui de cima. Vocês estão conseguindo acompanhar aí, né, com o mouse? A retomada, ela começa dessa região daqui de cima, ó, que é o noroeste da península, tá? Que é uma região montanhosa, então de difícil acesso. Ela começa aqui por conta disso. A gente vai descendo. Isso aqui tudo, do lado de cá, é mar. Aqui a gente tem Espanha. Então, Portugal, ele tinha uma localização geográfica muito privilegiada. É costa, né? Uma região ali costeira. Então, tudo isso vai influenciar nessa poesia, tá? Então, a cavalaria é importante demais. Inclusive, a gente tem uma outra produção literária, que é a novela de cavalaria, que é a que nos interessa também para fazer estudo dirigido, já que o mito de Tristão e Isolda é uma novela de cavalaria. Então, nós temos essas produções nesse momento da Idade Média, tá? Mas essa característica do mar, das grandes navegações, elas também são importantes para a poesia trovadoresca em Portugal. Lembrando que, quando eu falo para vocês assim, ó, nesse momento ali no que corresponde ao continente europeu, a gente está tendo esse boom, né? Nós estamos tendo a arte literária reflorescendo. Nós temos o boom da arte literária, que é agora o trovadorismo. Gente, não é que estava acontecendo trovadorismo, estava acontecendo igualzinho em todo o continente. Não é assim. Na França, que tinha um sistema feudal já mais delimitado, né, um sistema feudal mais consolidado, ela acontece primeiro. Vamos lembrar que esse sistema feudal foi importante para o trovadorismo, certo? Então, na França, ele vai acontecer primeiro. Inclusive, as cantigas líricas de amor, elas vão surgir ali nesse contexto da França. Então, a França é muito importante, a gente já vai ver isso.
Então, enquanto estava já acontecendo na França, que estava bem instituído na França, bem instituidinho, em Portugal isso ainda estava começando. Então, a gente tem muitas diferenças entre um lugar e outro. Isso vai chegar em Portugal depois, com uma outra configuração, e em Portugal ele vai ganhar uma nova roupagem, uma nova configuração. As coisas não acontecem aqui do dia para a noite, tá? E nem iguais em todos os lugares. Nós temos também as influências. Vamos lembrar que nós temos aqui também, principalmente já na Baixa Idade Média dividida em dois períodos. A Alta Idade Média, que vai do século V, mais ou menos, até 1000 e pouco, e a Baixa Idade Média, que é disso até o século XV, né, de 1000 e pouco até o século XV, quando cai o Império de Constantinopla. Então, a gente tem essa divisão. Na Baixa Idade Média, a gente já vai ter ali um comércio, tá bom? Isso tudo também vai influenciar. Percebam que com o comércio, as pessoas começam também a ir para outros lugares, né? Então, nós temos também esses viajantes, né? Os menestréis, que são esses poetas. A gente vai ver daqui a pouquinho um desses poetas do trovadorismo que vinham de reinos distantes e cobravam para se apresentar. Então, essas pessoas, elas começam a circular e vão levando essa influência literária e artística, certo? Mas as coisas acontecem em momentos diferentes e de maneiras diferentes nesses lugares. Lembrando que, inclusive, a gente nem tem ainda países, tá? Não tem ainda essa configuração de países. Então, quando eu falar, por exemplo, que no sul da França, que era uma coisa provençal que acontecia no sul da França, acontecia de uma forma, eu não estou falando da França, o país França, mas aquela região onde fica a França, onde fica o sul da França, tá? A gente não tem as fronteiras ainda, então pode ser que pegue ali um pouquinho da Espanha, essas coisas, certo? Mesma coisa no norte, quando a gente fala do norte da França, era ali, mas pegava os outros países que estavam ao norte da França. A gente não tinha essa delimitação de fronteira. Claro que a gente já tinha as línguas se formando, mas em um local em que nós temos ali uma miscigenação maior de pessoas, de reinos, isso vai acontecer de uma maneira mais diferenciada, digamos assim, culturalmente, certo? Então, tudo isso vai influenciar. Voltando para Portugal. Então, Portugal, nesse momento, passava por esse período de expansão marítima, né? O desenvolvimento náutico, as conquistas coloniais. Então, Portugal já estava nas suas grandes navegações, né? A gente já tinha Vasco da Gama indo para as Índias. Lembra de Lusíadas, gente? Lusíadas fala muito sobre esse contexto histórico nesse momento em Portugal. Então, a cavalaria não era uma característica marcante de Portugal. O forte de Portugal eram as navegações. E isso vai ficar bem explícito durante essas cantigas, né? Que são as obras trovadorescas, tá? Claro que o tema central não vai ser o desenvolvimento náutico, não serão as naus, né? Isso fica muito mais explícito nos textos épicos, por exemplo, Lusíadas, do que de fato nas cantigas, mas essas influências também vão interferir nessa produção literária, ok? Bom, então, em Portugal, nós começamos a ter o primeiro movimento artístico em língua portuguesa, que é o trovadorismo. Então, o trovadorismo vai ser a primeira grande manifestação literária, a primeira manifestação literária trovadoresca, certo? Então, o trovadorismo foi a primeira manifestação literária de língua portuguesa, ocorrendo na Idade Média entre o século XII e XV. Aqui foi o momento de apogeu, né, dessa literatura trovadoresca na língua portuguesa. Então, a formação da sociedade portuguesa, que está bem errado, coincide com as primeiras produções literárias do trovadorismo, tá? Então, a gente tem ali a formação da sociedade portuguesa, a língua portuguesa sendo instituída, né? Aquelas gramáticas sendo lançadas como uma maneira política de delimitar essa fronteira de Portugal, tudo isso coincidindo com o momento que o trovadorismo chega nesse local, tá certo? Nessa parte da Península Ibérica. Enquanto isso, na França, vamos largar Portugal aqui um pouquinho, na França, ali por volta do século IX, o feudalismo ele já estava muito melhor instituído do que Portugal. Lá o feudalismo ele era realmente uma instituição fechada, tá? Nós tínhamos a França, ela estava ali em embate com esses povos invasores, claro, Portugal também,
mais a França dentro desse sistema feudal muito fechadinho, e a cavalaria, sobretudo aqui no século IX, entre o século IX e X, a cavalaria era uma organização paramilitar e complementar do feudalismo. Então, não se pensava naquela configuração, principalmente ali do sul da França, sem um feudalismo, sem uma cavalaria forte, tá? Então, ela se tornou a expressão combativa, guerreira, que é moral, tá? E moral e religiosa dessa sociedade. Então, percebam, gente, a importância da cavalaria. Ó, expressão combativa, guerreira, moral, religiosa. Olha quantas coisas a cavalaria estava ligada. A cavalaria tinha ligação, tá? Só que aí, lá para o século XI, a importância da cavalaria como mantenedora do mundo cristão declina no final do século XI. Os cavaleiros permaneciam em casa e a vida nos castelos tinha uma organização intensa. Por que isso? Porque o sistema feudal ele era tão bem constituído que a vida nesses palácios, né, nesses castelos, ela começa a ser mais importante do que a vida fora. A gente tinha um sistema feudal ali tão bem constituído que a vida dentro dos palácios, essa vida palaciana, ela começa a ser mais importante do que, de fato, o combate dessa cavalaria, tá? E aí nós temos as mulheres que começam a adquirir uma posição importante dentro dessa organização. Crianças e adolescentes eram levados para aprender artes e boas maneiras. Gente, esse cenário aqui vai influenciar demais no contexto trovadoresco, que vocês não têm nem noção. Ó, por quê? A cavalaria começa a perder essa importância combativa, né? E a vida no palácio começa a ser a principal organização cultural, né? A vida no palácio, ela, como a gente tem os feudos ali, esses palácios muito bem formados, essa instituição muito bem formada, essa vida palaciana, ela começa a ser muito importante, inclusive para a questão do status social. E aí, claro, a mulher, dentro desse palácio, ela vai ter uma importância muito grande. Ela vai ter uma posição importante dentro desse palácio. Então, primeiro, ó, uma coisa que a gente já tem de importante. A mulher tem uma importância aqui, dentro do palácio, mas tem uma importância. Segundo, a gente tem os jovens, né, as crianças e adolescentes sendo levados para aprender arte. Então, vamos juntar aqui, ó, a arte com a vida palaciana e as mulheres no centro. Nós vamos ter as cantigas líricas de amor, onde a mulher e o amor estavam no centro. Por quê? Porque aqui, com isso, né, a partir desse momento, a arte ela começa a florescer. Então, isso aqui é muito importante, sobretudo para essa expansão, não só a expansão, né, esse crescimento, essa difusão das cantigas de amor. A gente vai ver direitinho o que são cada uma delas, tá? Então, dessa maneira, a arte volta a florescer no século II. Quanto à literatura, a França teve dois centros de influências importantes, cujas divergências advêm de processos históricos diferentes. Então, ambos, essas duas influências, esses dois centros de influência, desprezavam o latim como meio de expressão. A gente já viu que uma das características da Idade Média, sobretudo na Baixa Idade Média, depois dos anos 1000, as línguas vernáculas, então as línguas particulares de um povo, elas começam a ganhar muita relevância, tá? Não é diferente na França, não é diferente em Portugal, não é diferente na Itália, não é diferente em lugar nenhum. As línguas, elas começam a ter relevância, em detrimento do latim. Então, ambos desprezavam o latim como meio de expressão. A gente tem uma valorização do vernáculo. No livro A História do Amor de Fernando e Isaura, nós temos também muito fortemente aspectos do dialeto nordestino. Anotem aí, vocês podem trazer isso no estudo dirigido, tá? Então, ó, o Mito de Tristão e Isolda é uma novela de cavalaria. A gente já vai falar sobre isso também. O Mito de Tristão e Isolda é uma novela de cavalaria. Nesse momento da novela de cavalaria, na Idade Média, nós tínhamos a valorização das línguas particulares de um povo, tá? Sendo assim, na História do Amor de Fernando e Isaura, nós temos também aspectos do falar nordestino. Beleza? É uma dessas respostas que vocês devem trazer. Bom, então, a França, né? Vamos pegar a região sul, a região provençal e a região norte. Lembrando, é região. A gente
fala França por uma questão didática, mas não vamos pensar ainda somente no país França. É toda aquela região ali do norte da França, tá? Então, no norte da França, nós tínhamos uma literatura épica. O que é épica? Aquela literatura que fala sobre os heróis, os grandes feitos dos heróis, os grandes feitos das civilizações, tá? Então, nós temos uma literatura épica, de caráter guerreiro e individualista, em que a mulher exercia uma função secundária. Aqui, o grande protagonista, né, é o homem. Então, é o guerreiro, é o cavaleiro, tá? Por outro lado, na região sul, onde o mundo feudal levou mais tempo para se acabar, né, para se diluir e mais rapidamente se fortaleceu, nós temos uma lírica sofisticada, que é lírica, minha gente, aquela poesia grega, né? O verso sendo cantado com a ajuda de um instrumento lírico, ou com a ajuda do instrumento da lira, né? Então, nós temos uma lírica sofisticada, da qual o amor e a mulher eram temas centrais. Por quê? Porque é na região sul que nós vamos ter aquela vida palaciana, né, mais desenvolvida. Então, lembrem-se que foi na região sul em que essa vida no palácio ela passa a ser mais importante do que fora do palácio, né? E aí que nós temos os bailes, nós temos as festas que aconteciam dentro dos castelos, e a mulher ela era também uma forma de mostrar essa estratificação social. Então a mulher ela passa a ter ela passa a ser o tema central. Então aqui na lírica a gente vai ter sim esse herói, esse guerreiro, esse cavaleiro, mas essa história dele gira em torno de um amor, né? Gira em torno de uma mulher. Então a mulher ela passa a ser o tema central, ela e o amor, tá? Então, são diferenças aí que acontecem na França. Lembrando que a França, nesse momento, é um polo difusor de cultura. Então, essa poesia trovadoresca, ela vai ter um caráter e uma influência francesa muito forte, tá? Ela se desenvolve nesse contexto feudal da França. Então, é muito importante a gente lembrar disso, ok, gente? Tá todo mundo me acompanhando, né? Bom, vamos lá. Então, no norte da França, nós teremos os troveiros do norte, com a sua épica, e os trovadores do sul, com a sua lírica. Então, percebam que no norte nós temos uma épica, né? E no sul nós temos a lírica. Legal, né? Então, essa diferença. No século XIII, o lirismo trovadoresco na França começa a declinar. Mas por que ele começa a declinar? Nós temos as intervenções da igreja. A gente não pode esquecer que estamos num momento teocêntrico, né? Tudo que se passa, essa arte, essa cultura, essa literatura, ela tem que ser voltada para os princípios da igreja, né? A gente tem um pensamento teocêntrico, é Deus no centro de tudo. Então, a gente começa a ter intervenções da igreja e o culto à Virgem Maria como tema aos trovadores. A igreja ela começa a intervir e pedir que esse tema dos trovadores seja a Virgem Maria. Isso acaba declinando um pouco essa estrutura da mulher sendo o objetivo desses heróis, tá? Mas, em Portugal, essas intervenções vão ser incorporadas. Então, Portugal incorpora essas intervenções da igreja à sua lírica, tá? Ele incorpora. Não significa dizer que ele só vai fazer esse culto à Virgem Maria, mas ele incorpora essas características à sua poesia também. Certo? Então, entenderam a importância da França nesse contexto, né? Sendo assim, gente, olha aqui uma das perguntas, né, do questionário, que é sobre o contexto histórico. Vocês podem falar que na Idade Média nós tínhamos consolidação de Portugal, conquistas coloniais, né? Aqui a gente tem Portugal querendo se tornar independente, tá? As grandes navegações. Nós temos o feudalismo, o clero, o pensamento teocêntrico, a cavalaria, a produção literária que era feita na corte. Então, lembrem que lá na Grécia Antiga era para toda a população, né? Nós tínhamos ali as celebrações ao deus Dionísio, onde toda a população participava, inclusive nós tínhamos a transgressão da sociedade, lembram disso? Então, o escravo se vestia de gente livre, os ricos se vestiam como pobre, a gente tinha transgressão. Aqui na Idade Média, a produção literária ela é para a corte, ela é para as pessoas de poder aquisitivo, tá? Ela é restrita à corte. Nós temos também
surtos e epidemias, isso aqui também vai aparecer como tema dessas poesias trovadorescas. Nós temos o comércio, já que os surtos e as epidemias, elas podem ser também ligadas ao comércio, às vezes, não necessariamente ao comércio, mas as próprias invasões, tudo isso influencia, claro. Mas o comércio, ele também aparece, tá? A gente tem que lembrar que o comércio é a terceira fase de cultura. Primeira, a campesina, a segunda, a cavalaria, a terceira, o comércio. Certo, galera? Bem, a gente já falou tanto que o trovadorismo é essa escola literária, essa primeira arte literária em língua portuguesa, mas que diacho é trovadorismo, então? Vamos ver o que é trovadorismo. Bem, trovadorismo é um movimento de caráter predominantemente poético. Poema, né? Um movimento que é poético, né? Que traz esses poemas. São composições líricas intituladas cantigas. Então, se são líricas, nós temos aqui os versos acompanhados desses instrumentos musicais. E por isso elas são chamadas de cantiga, porque era quase cantado mesmo. Nós temos, então, os acompanhamentos de instrumentos musicais. A diferença aqui das cantigas para a lírica grega é que na lírica grega nós temos esses versos sendo narrados, cantados, né, com a ajuda do instrumento lira. Aqui na cantiga nós temos esses versos sendo cantados aí com diversos instrumentos. Então, por exemplo, soalhas, pandeiro, flauta, a viola, o alaúde, o saltério. Então, a gente tem alguns instrumentos musicais, não só a lira, né? Na verdade, não se utilizava que a lira, eram mais esses instrumentos, e enquanto nós tínhamos esses versos sendo cantados, tá certo? Então, isso era o trovadorismo, eram esses versos cantados com a ajuda desses instrumentos. Dentro do trovadorismo também, nós temos diferenças entre essas pessoas que vão cantar esses versos. Ó, nós tínhamos os menestréis, que eram os poetas e músicos itinerantes, eles vinham de outros lugares e cobravam para se apresentar, e foi através deles, gente, através dos menestréis, que o trovadorismo ele vai se expandir pela Península Ibérica, já que eles saíam ali da França e iam para os outros lugares da Península Ibérica cobrando para se apresentar. Eles vão ser muito responsáveis por difundir essa literatura, tá certo? Eles são, ó, itinerantes. O que é itinerante? É um destino, né? Então, são pessoas que têm vários destinos, tá certo? Os trovadores, e daqui vem trovadorismo, os trovadores são compositores de ascendência nobre. Então, eles criavam essas cantigas, tá? E eles têm ascendência nobre. Eles não recebiam pagamento para se apresentar, por exemplo. O que eles faziam era compor essas cantigas. Os jograis, eles cantavam composições próprias ou alheias e eram pagos por isso, para se apresentar. Eles não eram necessariamente itinerantes. Eles eram ali daquela região, se apresentavam ali naquela região e eram pagos para isso. E nós tínhamos os segréis. Os segréis eram jograis da própria corte. Então, a corte tinha esses jograis já específicos para se apresentar para o rei, enfim, tá certo? Dentro dessas cortes. Então, nós tínhamos aqui essa configuração, né, dessas pessoas que cantavam essas cantigas, tá? As cantigas, elas são divididas em duas. A gente vai ver na aula que vem cada uma delas especificamente. Então, nós temos as cantigas líricas, que é a cantiga de amor e de amigo. Lembrando que a de amor é aquela que vai ter uma influência ali do sul da França, tá? Na região provençal. A cantiga de amigo, ela já existia antes dessa configuração francesa. Ela é mais antiga. Ela está mais ligada a cantares populares mesmo, tá? Como se fossem essas cantigas que a gente tem popularmente, por exemplo, tirei o pau no gato, que todo mundo já sabe desde que nasce, pronto. A cantiga de amigo era mais ou menos assim. Não estou dizendo parecida com essa do gato, pelo amor de Deus. Eu estou falando no sentido de que ela era mais difundida popularmente. As pessoas já conheciam essas cantigas desde que nasciam. Nesses cantares populares, tá? Nós temos também as cantigas satíricas, que se subdividem nas cantigas de escárnio e nas cantigas de maldizer. A gente vai falar sobre cada uma delas na outra aula. Uma outra produção literária que nós tínhamos, e aqui é importante, preste atenção, pelo amor de Deus, porque vocês vão utilizar isso para responder o estudo dirigido. Uma outra produção que nós temos
nesse momento, são as novelas de cavalaria. Percebam que as novelas de cavalaria, ela vai ter uma influência da antiguidade clássica e vai narrar os feitos de grandes heróis. O que é isso, gente? Literatura épica. É aquela literatura ali do norte da França, certo? Então, aqui nessa novela, nessas novelas de cavalaria, nós temos as narrativas de grandes heróis, sejam eles reais ou míticos. É uma novela, é uma arte que circula na nobreza, como toda a arte da época, né? Ela circulou na nobreza e chega a Portugal no século XIII. Nessas novelas, nessa arte literária, nós vamos ter, né, vai se apresentar o sentido de fidelidade amorosa e o amor trágico. São dois temas que aparecem de maneira recorrente. Então, nós temos a história dos reis, da cavalaria, dos guerreiros, dos heróis. Percebam que é muito parecido com as narrativas épicas, né? É uma influência dessa antiguidade clássica, tá bom? Bom, um exemplo de novela de cavalaria, que eu já falei para vocês durante as nossas aulas presenciais, quando nós decidimos o nosso livro paradidático, foi o mito de Tristão e Isolda. Existem várias vertentes, né? Existem várias versões, melhor dizendo, do mito de Tristão e Isolda. Tem mito que tem dragão, tem mito que tem criaturas imaginárias. Então, eu não vou pegar uma versão específica aqui para contar para vocês. Eu vou contar, vou falar aqui sobre os acontecimentos que tem em todos eles, que são as características do mito de Tristão e Isolda, e aí vocês podem pesquisar uma dessas versões que vocês acharem melhor, certo? No geral, em que todas as versões vai falar é que Tristão, ele perdeu os pais muito cedo, e ele acaba sendo adotado por um outro rapaz. Esse rapaz cria ele realmente acha que ele é filho desse cara. Um belo dia ele descobre que não é. Ele vai lutar. Nessa luta, ele reencontra o tio. O pai adotivo de Tristão fala para ele: ó, você é adotado e esse aqui é seu tio. O tio de Tristão é um cara chamado Mark. Ele é um rei. A história se passa ali no Reino Unido, mais ou menos, nessa região do Reino Unido. Aí ele encontra o tio, o Mark, que é um rei, e ele e o tio começam a se dar muito bem, né? Eles realmente vivem bem ali. E aí o tio dele tem uma dívida, tem uma história com outro reino. E aí o tio dele fala, ó, vou ter que lutar, eu tenho que fazer essa luta, tal, tal, tal. E Tristão fala, não precisa, eu vou, faço isso pra você, eu vou lutar com esse cara. Tristão vai pra essa luta, chega lá nessa luta, ele ganha a luta, ele é o herói, tá, gente? Ele é o herói, ele ganha a luta, mas ele queria ganhar aquilo ali pro tio, ele realmente queria fazer isso para o tio, ele ganha a luta, mas nessa mesma luta ele fica machucado. A espada desse inimigo tinha veneno, e no momento que corta ele, ele é envenenado. Aí esses inimigos pegam Tristão, colocam Tristão num barco, e ele sai à deriva no mar. Ele vai parar em uma outra região, um outro lugar. Chega lá nesse lugar, ele conhece uma princesa. Aqui tem algumas versões. Em algumas versões ela é princesa, em outras versões ela é plebeia, enfim. Ele encontra uma moça, vou falar assim, ele encontra uma moça. Essa moça é Isolda. É Isolda quem vai cuidar de Tristão até que ele fica bem. Nesse meio tempo, o que é que acontece? Eles se apaixonam. Só que o que ele não sabe, que ele descobre depois, é que Isolda está prometida para casar com Mark, que é o tio de Tristão. O que é que acontece? Tristão tem a obrigação, agora Tristão já está curado, e tem a obrigação de levar Isolda para o tio, para ela se casar com o tio. O tio dele, no caso, né? O Mark. Ele leva, né? Ele realmente ele queria fazer as coisas para o tio dele. Era a família dele, né? Ele leva ela para o tio. Isolda se casa com o tio, mas os dois são loucos de amor um pelo outro. Eles vivem uma paixão avassaladora. O que é que eles fazem? Começam a trair o Mark. Então, ali mesmo, no reino do Mark, onde eles moram, Tristão e Isolda têm um caso. Então, eles começam a trair Isolda e Mark, Isolda e Tristão começam a trair Mark, que é o tio de Tristão. E eles têm esse caso mesmo debaixo dos olhos de Mark. No final das contas, gente, Tristão vai, sem querer, beber um veneno. Isolda, na hora que beija ele, ela também acaba sendo envenenada e os dois morrem. Spoiler, tá? Já falei logo. Os dois morrem, é um final trágico, ó. O final é infeliz. Então, nós temos aqui a consequência da infidelidade por conta de uma paixão avassaladora em um triângulo amoroso.
Esses elementos são fundamentais para se entender as novelas de cavalaria. A gente parece um pouco com as novelas de hoje, né? A diferença é que a novela de hoje a gente tem um final feliz, mas a gente tem essa paixão avassaladora, a gente tem esse triângulo amoroso, tudo isso a gente já tinha nessa novela de cavalaria, tá? Um protagonista, claro que o protagonista aqui vai ser o herói, vai ser um homem, né? Uma coisa também das novelas de cavalaria que acontece, gente, na história do amor de Fernando e Isaura, que nós temos um herói que está em busca de um objetivo, né? Esse aqui é o enredo de todas as novelas de cavalaria. Um herói que está em busca de um objetivo. O objetivo é a mulher, né? Ele quer conquistar essa mulher amada e esse amor, essa paixão dele. Ele quer conquistar essa mulher, mas o final não necessariamente precisa ser feliz. Ele não precisa alcançar esse objetivo. O que importa para a novela de cavalaria é o caminho que ele percorre para alcançar o objetivo. Não é o objetivo em si, tá? Aqui o que vai importar é o caminho. Lembra que lá na Grécia, no teatro, na tragédia ou na comédia, nós tínhamos o que diferenciava um do outro era o personagem e o final? Então, na comédia, nós tínhamos um personagem inferior que alcançava a felicidade e na tragédia nós tínhamos um personagem superior que alcançava a tristeza. Aqui, não. Aqui, o que vai importar para a gente não é se ele alcança a felicidade ou a tristeza, é o caminho que ele percorre. E esse caminho vai ser por conta de uma paixão avassaladora, um triângulo amoroso, a consequência da infidelidade e o final, na maioria das vezes, é infeliz, tá? O amor trágico se deve à força dos sentimentos dos amantes, uma característica das novelas de cavalaria. Então, professora, qual é a semelhança aqui de Tristão e Isolda e do amor de Fernando e Isaura? Olha, se vocês já leram o livro, que eu espero que vocês já tenham lido, a história do amor de Fernando e Isaura, de Suassuna, é baseada nesse mito de Tristão e Isolda. Gente, qual é a outra obra que vocês ouviram aqui falar sobre Tristão e Isolda e lembraram? Romeu e Julieta. Romeu e Julieta também é uma história de amor impossível que tem um final trágico. Inclusive, terminam iguais, envenenados. Romeu e Julieta também tem como base Tristão e Isolda, tá? Tristão e Isolda, ele é um mito de grande influência na nossa cultura ocidental, no romance. Voltando para a história do amor de Fernando e Isaura, nós temos aqui Marcos, que é o tio de Fernando. Marcos não é rei. O que ele é? Fazendeiro. Ó, né? Ele tem também ali a terra dele. Ele é um fazendeiro muito importante. Fernando, de fato, ele fica machucado, né? A gente não vê esse momento no livro, né? Ele já conta que ele lembrava ali de Isaura, já tinha visto Isaura em algum lugar, e aí ele retoma essa história de que uma vez ela cuidou dele. Até os nomes, gente, vocês podem falar disso. A gente tem Isolda e Isaura, Mark e Marcos, tá? Então, Fernando, ele é sobrinho de Marcos e Isaura está prometida para Marcos nessa fazenda. A gente tem o dialeto, né, a forma de falar nordestina. A gente tem a fazenda representando o reino de Mark. A gente tem o amor trágico de Fernando e Isaura. A gente tem a infidelidade. A gente tem o triângulo amoroso. Tudo isso é característica da novela de cavalaria, né, desse momento do trovadorismo e da Idade Média. É isso que eu quero que vocês falem nesses tópicos sobre contexto histórico e Idade Média, tá certo? Vocês entenderam, galera? O que vocês têm que fazer? Sim? A senhora está pedindo para falar o contexto do mito. É o contexto do mito de Fernando... Isso. De Tristão e Isolda, isso. Qual é o contexto do mito? Se passava na Idade Média, é uma novela de cavalaria. Sendo assim, ele apresenta final trágico, triângulo amoroso, consequências da infidelidade, o guerreiro, o que é o protagonista, ele não necessariamente precisa alcançar o objetivo. O que vai importar aqui é o caminho que ele percorre para alcançar esse objetivo, tá? Aí, quais são os elementos que a gente tem em comum entre a história do amor de Fernando e Isaura e o mito de Tristão e Isolda? No mito de Tristão e Isolda, a gente tem um rei, né? Na história do amor de Fernando e Isaura, a gente tem um fazendeiro. Então, os dois ali são donos de terra. Os dois são importantes. Tanto o tio de Tristão quanto o tio de Fernando são importantes. A gente tem os nomes também. Mark é muito parecido com Marcos. Isaura é muito parecido com Isolda.
tá? É só para vocês falarem dessas semelhanças. Tem algumas outras coisas também, como, por exemplo, no mito de Tristão e Isolda, vocês não precisam falar de todos esses detalhes, não. Estou citando vários, certo? Vocês trazendo um ou dois elementos parecidos já está ótimo. Tem outros elementos também, como, por exemplo, o mar, né? O mar que é citado lá no mito de Tristão e Isolda, na história do amor de Fernando de Isaura, o que vai aparecer é o Rio São Francisco. A gente está falando do sertão, né? É uma história que é recontada no sertão do Brasil. Então, vocês podem trazer esses elementos. As árvores. Então, tem uma árvore no mito de Tristão e Isolda, uma árvore típica lá da Europa, que na história de Fernando e Isaura é um cajueiro. Então, é uma árvore típica daqui do sertão do Brasil, né? O cajueiro. Vocês podem trazer todos esses elementos, certo? Mais alguém tem alguma dúvida? Eu vou deixar essa aula, gente, gravada, tá? Vieram muito poucos alunos hoje e assistir principalmente esse finalzinho que a gente fala sobre o mito é muito importante para vocês fazerem o estudo dirigido. Então, eu vou deixar essa aula liberada. Eu vou ver aqui como é que eu faço para poder baixar. Quer dizer, espero que tenha gravado tudo certinho, né? Vou ver se gravou tudo certinho e deixo ela liberada para vocês e vocês podem assistir depois, tá? Lembrando que a entrega do nosso estudo dirigido é até o dia 15, certo? Eu não vou aceitar nada posterior ao dia 15, entenderam? Eu aceitei o de gramática em alguns casos, eu não vou aceitar o de literatura. Beleza? Mais alguém tem alguma dúvida? Eu tenho uma dúvida. A senhora botou, naqueles pontinhos que a senhora pediu do resumo dirigido, o primeiro foi o resumo da obra, depois a senhora botou semelhanças com o mito já falado em sala, de Tristão e Isolda, e embaixo a senhora botou e sua semelhança com a obra. Não é a mesma coisa? Influência com o mito, como é que é? Semelhanças com o mito já falado em sala, de Tristão e Isolda, e a senhora botou embaixo, a senhora botou contexto histórico do mito e sua semelhança Não. com a obra. Semelhança é uma coisa. Qual é a semelhança que Fernando Isaura tem com o mito? Os dois têm uma pessoa poderosa, que é Mark, um é rei, o outro é fazendeiro. Qual é o contexto histórico? Qual é o contexto histórico da medieval? A infidelidade amorosa, as novelas de cavalaria, o triângulo amoroso. Contexto histórico é uma coisa, semelhança com o mito é outra. Qual é o contexto histórico de quando o mito foi escrito, foi feito, né? Foi produzido? Contexto histórico da Idade Média. Não é o contexto histórico de Fernando Isaura, tá? Então, a semelhança é a semelhança da história do amor de Fernando Isaura com o mito de Tristão e Isolda. O contexto histórico é o contexto histórico da Idade Média. Diferente. Certo? Entendeu? A diferença, Maili? Entendi. Obrigada. Entendeu? Sim? Eu não consegui ouvir. Sim, pronto, entendi. Entendeu? Então, contexto histórico, vocês vão falar da Idade Média. O que tinha na Idade Média? Quais eram as características das novelas de cavalaria? O que tinha nas novelas de cavalaria? E aí depois, quando vocês forem falar das semelhanças, vocês podem falar, por exemplo, dos nomes, né? Então, Isaura, Isolda, Mark, que era um rei, e Marcos, que era fazendeiro. Isso não é uma característica do contexto, é uma semelhança, tá? Mais alguém? Então, galera, vocês estão liberados, certo? Eu vou ver aqui como é que eu faço para deixar essa aula disponível para vocês. E aí, qualquer coisa, se vocês tiverem dúvida na hora de fazer o estudo dirigido, vocês podem voltar e reassistir. Vocês estão liberados? Um beijo, até semana que vem. Tchau, prof. Tchau, tchau.